Clara deu os primeiros passos na cidade costeira, e o vento a saudou com um lamento, como se as almas daquelas casas desmoronadas a reconhecessem. O céu cinzento pendia abaixo, como que ameaçando desabar sobre ela. Com a barriga maior, Clara acariciava o ventre em um gesto automático, quase um instinto, enquanto seus olhos observavam o mar revolto, que batia contra os pilares da antiga ponte de madeira. As ondas dançavam furiosas, trazendo à tona ecos de solidão e abandono que tornavam o coração da mulher pesado. O ar salgado envolvia-a, misturando-se ao cheiro de mofo das casas ao redor, testemunhas silenciosas de vidas que pareciam ter descido à profunda escuridão. Miguel, seu filho pequeno, caminhava ao seu lado, com os olhos wide abertos para cada detalhe ao redor. Ele não entendia ainda o peso da rejeição, a tristeza que permeava os passos da mãe. Engraçado como a inocência e o desespero podiam coexistir tão perto um do outro. Enquanto Clara tentava absorver a nova realidade, Miguel olhava fascinado para os pedaços de conchas no chão, coletando pequenos tesouros que ele imaginava preciosidades. Para ele, era tudo uma aventura, uma nova cidade, um novo lar. Mas Clara sentia a urgência à flor da pele. O desejo de recomeçar pulsava em suas veias, ao lado da lembrança dolorosa de como tudo havia desmoronado há poucos meses atrás. Os olhos de Clara se fixaram nas casas caídas. Suas paredes estavam marcadas por pichações e o tempo, não apenas mortas, mas devoradas pela maré da vida. Um arrepio percorreu sua espinha, como se as casas sufocadas gritassem de dor por terem testemunhado tanto desespero e abandono. O que ela havia feito para chegar àquele lugar? A ferida do abandono ainda era fresca e ela carregava dentro de si o peso de um futuro incerto. As memórias se entrelaçavam com a brisa, fazendo-a lutar contra o desejo de se voltar e correr. Recomeçar parecia um desafio imenso e assustador. As ondas do mar e os murmúrios do vento pareciam conspirar para lhe mostrar que a luta seria solitária. Uma súbita rajada de vento fez Clara cerrar os olhos, e ela sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. A solidão a envolvia, e enquanto observava o mar bravo, um peso no peito parecia aumentar. A dor de ser deixada para trás, de ter que lutar sozinha por um futuro em que Miguel e o novo bebê seriam sua única razão de viver. O silêncio em volta era apenas interrompido pelo barulho do mar, mas a angústia crescente a tornava incapaz de ouvir suas próprias esperanças. Miguel, alheio a toda aquela tempestade interna, puxou sua mão. "Mãe, olha!" ele exclamou, apontando com entusiasmo para uma gaivota que sobrevoava a costa. A alegria dele era um antídoto à tristeza de Clara, e por um instante ela conseguiu sorrir, mesmo sem saber se a felicidade era permitida ali. Poderia a inocência de Miguel ser suficiente para guiá-los por essa nova jornada? A tensão ainda dançava no ar, e Clara sabia que aquele lugar seria mais do que um simples novo começo. Representava uma batalha pela sobrevivência e a busca por significado que ela sentia como nunca antes. No fundo, Clara sabia que a batalha estava apenas começando, mas o desejo de dar a Miguel a vida que ele merecia a impulsionava. No horizonte, o sol ameaçava aparecer, desafiando as nuvens pesadas que dominavam o céu. Respirando fundo, ela decidiu que enfrentaria qualquer tempestade que viesse pela frente. O futuro os aguardava, e a luta por um lar estava apenas começando. No pequeno apartamento que agora era chamado de lar, Clara se movia entre caixas não desempacotadas, rodeada por móveis antigos e um ar de desordem. O barulho do vizinho ao fundo preenchia o espaço, transformando-o em um eco da confusão que ecoava em sua mente. As paredes finas permitiam que cada risada alta e cada risada da televisão soassem como um lembrete constante de que a vida continuava fora de seu alcance. Clara fechou os olhos brevemente, tentando ignorar a cacofonia que a cercava. Miguel, sentado no chão em meio a pilhas de coisas, desenhava com pedaços de carvão, criando formas que só ele compreendia. Sua concentração era total, e por um momento, Clara pôde esquecer as dificuldades. Olhando para o filho, ela percebeu que, em meio ao caos, havia uma centelha de esperança. O sorriso dele, quando finalizou um desenho,
trouxe um alívio temporário. Mas em seu coração, Clara ainda lutava com a luta que sabiam que os aguardava. No jantar, um simples arroz e feijão foi servido na mesa improvisada. Miguel perguntou candidamente: "Mãe, o que você acha que vai acontecer amanhã?" Clara hesitou, seu espírito inquieto refletindo as incertezas que a cercavam. A resposta que saiu cautelosa foi: "Acho que vamos fazer amigos novos e ser felizes." Apesar das intenções, havia um peso naquelas palavras que chamava a atenção. A refeição foi um espaço de alegrias e silêncios ponderosos. Miguel falava entusiasmado sobre seu desenho, enquanto Clara se esforçava para escutar, mas o eco da dúvida e do medo a seguia como uma sombra. Quando Miguel perguntou sobre a escola, o simples comentário: "E se não gostarem da gente?" cortou o silêncio da mesa. Clara sentiu o nó se formar em sua garganta. "Se alguém tentar ser mal, vamos nos manter juntos, sempre." Ela respondeu colocando toda a força que pôde em suas palavras, mesmo interna e desesperadamente insegura. À noite, enquanto colocava Miguel para dormir, Clara sussurrou uma canção de ninar. A suavidade e 12 palavras era um consolo, mas também um lembrete do turbilhão de emoções que experimentava. Ver seu filho adormecer trouxe uma paz temporária, uma centelha de conforto numa nova rotina opressiva. "Eu farei tudo por você", prometeu em silêncio. Seguir em frente, mesmo com as feridas abertas, era uma escolha que Clara havia feito. Cada dia trazia novos desafios, mas Clara percebeu que a luta por um lar se transformava em uma conexão mais forte entre mãe e filho. A solidão ainda a perseguia, mas, na determinação dele e na força que encontravam um no outro, havia a esperança de um futuro mais sereno. Com a aurora se aproximando e a vida se desenrolando, Clara entendia que cada pequena vitória seria parte integral de sua nova história. A jornada mal havia começado, mas a coragem a impulsionava, e por Miguel ela enfrentaria qualquer tempestade que surgisse. No silêncio da manhã, Clara acordou com a luz filtrando-se pelas frestas das cortinas gastas. O cheiro da maresia invadia o pequeno apartamento, e embora o dia se apresentasse promissor, em seu íntimo havia uma tempestade prestes a se formar. Miguel ainda dormia, enrolado em seus cobertores com o rosto tranquilo e inocente. O coração de Clara se preenchia de amor. Ele era a razão de ela se levantar todas as manhãs, de enfrentar os desafios com determinação. Mas como ela poderia dar a ele um lar seguro em um lugar que ainda parecia tão desconfortável? Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e foi até a cozinha. As panelas estavam empilhadas na pia, e cada prato lavado se tornava um lembrete de sua luta diária. Clara começou a preparar o café, apreciando aquele momento de união com a rotina. O cheiro do café fresco parecia preencher o espaço, quase tentando dissipar as sombras que se arrastavam por sua mente. Um golpe de vento fez a porta bater, e a lembrança de que ainda havia muito por fazer a acolheu. Naquele instante, Clara decidiu que seu dia seria diferente. Seria uma busca por dias melhores. Sorrindo para si mesma, enquanto sobrepondo os grãos de café, ela imaginou os novos amigos que poderiam fazer, a escola de Miguel e até mesmo um futuro, onde risadas preencham os corredores e o vento mais ameno acaricie suas esperanças. De repente, o barulho de risadas vindo do vizinho fez com que Clara olhasse pela janela. Era uma família jogando bola na rua. Miguel despertou com o barulho, esfregando os olhos e espreguiçando-se como um pequeno gato. Ao perceber a movimentação fora, seus olhos brilharam. "Mãe, posso sair?" ele pediu, com uma animação genuína que fez o coração dela derreter. "Claro, mas não vai muito longe, tá bom?" respondeu Clara, sem saber se estava preparada para o novo desafio que se desenhava. Miguel se apressou em colocar seus tênis, os pés cheios de energia, prontos para explorar. Ela observou enquanto Miguel corria para a porta e saltava para o sol, a luz refletindo o brilho de sua alegria. Clara respirou fundo e decidiu segui-lo, mesmo que estivesse com medo do que pudesse encontrar. Era um primeiro passo, e por mais que as inseguranças a rodeassem, ela acreditava que aquele dia poderia ser especial. Ao saírem, Clara percebeu que a rua vibrava de vida. Era uma cena estranha e nova. Pessoas se cumprimentavam,
Crianças brincavam enquanto adultos conversavam. Uma sensação de pertencimento começou a brotar dentro dela, mesmo com a inquietação que a acompanhava. Assim que chegaram ao outro lado da rua, um dos meninos mais velho começou a brincar com Miguel, lançando a bola de um lado para o outro. "Ela até sabe jogar", exclamou o menino, intrigado com a destreza de Miguel. Clara sorriu para eles, deixando que a energia da brincadeira a envolvesse. Era um momento simples, mas para ela significava um pouco de luz sob a pesada nuvem que havia pairado sobre sua vida. As interações ficaram mais fáceis, a tensão que havia no ar se dissolveu um pouco e ela se permitiu relaxar. Enquanto Miguel jogava, Clara se aproximou de uma mulher que estava sentada em um banco perto da praça. Ela parecia mais velha, mas seus olhos brilhavam com uma gentileza que a tranquilizava. "Oi, tudo bem? Meu nome é Clara", disse, sentando-se ao lado da mulher. "Sou Dona Rita. É bom ter novas pessoas por aqui", respondeu a mulher com um sorriso caloroso. "Seu filho é muito bonitinho. Ele está se divertindo?" "Sim, ele adora a ideia de fazer amigos novos", Clara admitiu, a tensão em seus ombros parecendo aliviar. A conversa fluiu naturalmente e elas compartilharam histórias sobre suas vidas, revelando um elo que transcendeu a solidão que Clara havia sentido. Quando voltaram para casa, o sol se despedia no horizonte, deixando um rastro dourado. Clara olhou para Miguel, que estava radiante e exausto. "Foi legal, né, filho?", perguntou, imaginando se aquela pequena conquista poderia ser um passo em direção a uma existência mais plena. "Mãe, eu fiz amigos", respondeu ele com os olhos brilhando. Essa inocência trouxe lágrimas aos olhos dela, mas eram lágrimas de gratidão. A conexão com Dona Rita e a alegria de Miguel eram pequenos faróis em meio à escuridão. Clara sorriu, a força em seu coração se renovando. Não sabia o que o futuro guardava, mas um pequeno pedaço de esperança estava insistindo em nascer. E por mais que as trilhas fossem difíceis, cada passo em direção ao novo lar parecia mais leve, mais suportável. Com a promessa de um novo amanhã pulsando, Clara decidiu que enfrentaria seus demônios e que, para Miguel, faria de tudo para cultivar um lar de amor e segurança. O caminho seria árduo, mas juntos, ela e seu filho enfrentariam o que viesse, lado a lado. Nos dias que se seguiram, a rotina de Clara começou a se moldar de uma maneira que, mesmo no meio da incerteza, lhe parecia reconfortante. A energia da nova amizade com Dona Rita se tornou uma tábua de salvação. Sempre que podia, Clara a visitava e as conversas com a mulher eram como uma luz em meio à escuridão. Dona Rita compartilhava histórias de sua juventude, de como havia enfrentado desafios semelhantes, e Clara se via absorvendo cada palavra, sentindo que não estava tão sozinha assim. Mas nem tudo era tão simples. Em seu íntimo, lembranças pesadas continuavam a assombrá-la. Na noite em que deixara seu antigo lar, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Um turbilhão de emoções se mesclando com a rejeição que ainda a acompanhava. O olhar de Miguel, vendo a mãe em desespero, tornava sua dor ainda mais intensa. Não era só o medo do futuro, era a culpa que a perseguia. Certa manhã, enquanto Miguel estava na escola, Clara decidiu visitar o antigo apartamento. A ideia de encarar o passado a deixou inquieta, mas algo dentro dela a impulsionou a seguir em frente. Com o coração acelerado, ela caminhou pelas ruas familiares, observando os edifícios que um dia foram seus lares em cada cantinho. Os sorrisos de vizinhos anteriormente amigáveis agora se tornaram lembranças de dor. Ao chegar ao prédio, uma sensação de desespero e rejeição a invadiu. Ela subiu até o segundo andar, o lugar que costumava ser chamado de seu. A porta estava entreaberta, a casa já havia sido desmontada e as paredes deixavam à mostra a trágica história que vivenciou ali. Clara hesitou por um momento, mas então empurrou a porta. O cheiro de mofo e abandono tomou conta dos seus sentidos, e cada movimento trouxe à tona lembranças que ela queria esquecer. Na sala, ainda havia uma meia-briga com alguns móveis antigos. No canto, empoeirados e esquecidos, um quadro de família, outrora feliz, balançava suavemente, como se o tempo tentasse chamar sua atenção. Clara se aproximou
e o pegou, observando os rostos risonhos, incluindo o dela. Uma Clara mais jovem, cheia de esperanças e sonhos. O que acontecera com aquela mulher? Onde tinha ido parar toda a sua força? A traição não apenas destruiu seu casamento, mas também devastou sua autoestima. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto e Clara deixou que elas caíssem livremente. Havia um peso emocional insuportável, mas ao mesmo tempo um alívio que a envolveu. Ao finalmente aceitar sua dor, ela também se permitiu uma nova possibilidade, a liberdade para reescrever sua história. Respirando fundo, Clara colocou o quadro de volta e olhou ao redor, prometendo a si mesma que aquela casa não a definiria, que aquele passado não poderia mais ser seu refúgio. Ao sair, uma sensação estranha de empoderamento a envolveu. Em vez de se sentir perdida, estava mais clara sobre o que precisava fazer. Aquela visita, embora dolorosa, era um ritual de despedida. Ao voltar para casa, Clara se lembrou de Miguel e de como a inocência e a determinação poderiam guiá-los. Quando ela chegou ao apartamento, Miguel estava brincando no chão da sala. Ele ergueu o olhar ao vê-la e sorriu. "Mãe, adivinha? Fui o melhor aluno da turma hoje." As palavras dele trouxeram um calor imenso ao coração de Clara. "Isso é maravilhoso, meu amor." Ela o abraçou com todas as forças, a tristeza de antes se dissolvendo aos poucos, um novo ápice de alegria se formando. Claro que os desafios ainda estavam à sua frente, mas a luz que Miguel emitia era uma lembrança constante do que realmente importava. A noite se aproximava, e enquanto o céu começava a ter tons de laranja e rosa, Clara teve a ideia de organizar um jantar especial para Miguel. Queria celebrar as pequenas vitórias de ambos. Na cozinha, ela se dedicou a preparar o que tinha em mãos: arroz fresquinho, feijão e um pouco de carne. Miguel, sempre curioso, apareceu ao seu lado, perguntando o que ela estava fazendo. "Mãe, posso ajudar?" Ele falou com os olhinhos brilhando de empolgação. Clara sorriu e entregou-lhe uma colher. "Claro, meu amor. Você pode me ajudar a mexer o arroz." O ambiente se encheu de risadas e a cozinha virou um pequeno espaço de felicidade. Aquela era uma das primeiras vezes, desde que haviam se mudado, que Clara sentia que podiam realmente estar construindo algo novo juntos. Enquanto organizavam a mesa, Miguel sugeriu que colocassem a toalha nova que haviam comprado juntos na loja de usados. "Fica tão bonita." "Mãe!" ele exclamou. E Clara, observando a maneira como ele se esforçava para ajudar, sentiu um calor no coração. "Você tem razão, Miguel. Essa toalha merece um jantar especial." Naquele momento, ela se lembrou de Dona Rita e do quanto aquelas pequenas interações poderiam formar uma rede de apoio. Clara decidiu que era hora de mais do que apenas sobreviver. Era hora de viver e construir um lar. E aquele jantar era o simbolismo perfeito desse compromisso. Quando finalmente se sentaram à mesa, Clara olhou para Miguel e fez uma pequena oração silenciosa, agradecendo pelas pequenas alegrias, o cheiro da comida, a presença dele e a simples felicidade de estarem juntos. Miguel, como se percebesse a serenidade daquele momento, apanhou a mão da mãe e disse, cheio de gratidão: "Eu amo você, mãe." "Eu também te amo, Miguel, mais do que tudo." E ali, entre mordidas, risadas e histórias inventadas, eles se preencheram de amor e esperança. Essa união de coração a coração fazia com que todo o peso do passado parecesse um pouco mais leve. Eles eram uma equipe. A noite carregava um significado especial, e as sombras do passado começaram a se dissipar com os risos e a luz suave que preenchia a sala. O lar que Clara estava construindo não era perfeito, mas tinha algo que ela não esperava. A promessa de um novo começo, de momentos simples e sonhos que começavam a surgir novamente. Clara percebeu que, mesmo em meio à dor, havia espaço para a alegria e que a vida, apesar das tempestades, ainda poderia ser bela. A luta por um futuro se tornava lentamente uma dança entre esperança e renascimento. E nessa construção diária, ela tinha certeza de que nunca estaria sozinha. Nos dias que se seguiram ao jantar especial, Clara e Miguel se sentiam mais conectados e felizes. A sensação de renovação era palpável,
mas as interações na nova vizinhança logo trouxeram desafios inesperados. Embora muitas pessoas fossem acolhedoras, algumas se mostraram hostis. Elas olhavam para Clara e Miguel com desprezo, como se seu passado sombrio os seguisse como uma sombra invisível. Certa manhã, uma vizinha se aproximou de Clara no corredor, com um sorriso forçado que rapidamente se transformou em sarcasmo. "Olha quem está de volta. Deve ter aprendido alguma coisa com os problemas antigos, não é?" O comentário disparou uma sensação de impotência em Clara. As palavras a atravessaram e a urgência em se defender paralisou sua voz. O olhar de Miguel, que estava desenhando perto, ecoou em sua mente, reforçando seu desejo de não deixá-lo ver sua fragilidade. Após esse encontro, o peso da rejeição se tornou um fardo difícil de carregar. Uma onda de insegurança invadiu Clara e ela se viu consumida pelas lembranças de sua antiga vida e pelas mensagens de desprezo que pareciam se tornar mais frequentes. Como posso criar um lar seguro e feliz para Miguel se nossa nova comunidade nos vê assim? Pensou, angustiada. Ao colocar Miguel para dormir naquela noite, Clara optou por contar a ele uma fábula sobre união e superação. Contudo, sua voz carregava a tristeza de dúvidas não resolvidas e temores quanto ao futuro. Ela se questionou se poderia protegê-lo das crueldades do mundo exterior. Determinada a não deixar que a negatividade alheia afetasse sua nova realidade, Clara decidiu buscar apoio em Dona Rita. Aquela amizade havia se tornado um refúgio de força e encorajamento. Numa tarde ensolarada, ela decidiu se juntar a um grupo de mães no parquinho. O coração acelerado, com um misto de esperança e receio, Clara se aproximou das mulheres e se apresentou. "Oi, sou a Clara, mãe do Miguel. Nós acabamos de nos mudar para cá." Embora algumas mulheres a olhassem com simpatia, outras não esconderam o desdém. Uma delas, mais jovem, disse explicitamente: "Então, é você a que teve problemas. Espero que tenha aprendido algo." Clara sentiu-se novamente atingida, mas agora algo havia mudado dentro dela. Em vez de recuar, ela respirou fundo e afirmou: "Estou aqui para recomeçar. Todos merecemos uma segunda chance." A coragem de Clara em se afirmar surpreendeu até mesmo a si mesma. Embora o grupo não a tivesse acolhido completamente, ela sentiu que precisava continuar caminhando em frente, independentemente do desprezo. As interações negativas não a desanimaram. Ao contrário, foram uma faísca que acendeu sua vontade de lutar. Conforme Clara tentava se ajustar à nova realidade, ficou mais evidente que as interações em sua comunidade exigiriam um esforço para transformar rejeição em aceitação. Em vez de se deixar levar pelo peso do passado, sua determinação começou a se endurecer. Percebeu que podia criar um abrigo de amor e esperança, não importando o que os outros pensassem. Miguel se tornou seu principal motivador. Sua inocência e amor a tornavam mais forte. Clara sorriu ao perceber que, mesmo diante das dificuldades, a verdadeira força estava na união deles. Uma nova convicção cresceu em seu coração. Enfrentar o mundo, com ou sem aceitação, era uma escolha que ela faria por Miguel todos os dias. Decidida a construir um lar seguro e feliz, Clara começou a se concentrar na educação de Miguel e nos valores que queria cultivar. Assim, mesmo que o mundo ao redor fosse desafiador, ela estava determinada a fazer com que cada dia fosse uma nova oportunidade de amor e aprendizado. E com essa perspectiva renovada, Clara seguia em frente. Embora os desafios do preconceito e a dor do passado estivessem sempre à espreita, ela agora se sentia mais forte, sabendo que juntos ela e Miguel poderiam superar qualquer obstáculo. A vida poderia ser cheia de dificuldades, mas a esperança permanecia acesa em seus corações. Na semana seguinte, Clara decidiu que era hora de tomar uma atitude para se inserir na comunidade. O evento de integração da escola de Miguel parecia a oportunidade perfeita para mostrar quem realmente era. O nervosismo a acompanhava enquanto se dirigia à escola, mas o sorriso de Miguel ao seu lado trouxe um calor ao coração. "Mãe, você vai arrasar", ele disse, transmitindo uma confiança que Clara tentava absorver. Ao chegar, o parquinho estava repleto de crianças brincando e mães conversando.
Clara, mesmo ansiosa, estava determinada a se envolver. Com a ajuda de alguns professores, ofereceu-se para organizar atividades recreativas. Uma ideia simples que poderia unir pais e filhos e, quem sabe, mudar a sua imagem na comunidade. Conforme as horas passavam, Clara ficou surpresa ao ver que muitas mães se interessavam por suas atividades. A atmosfera, que antes parecia pesada, começou a se tornar alegre. Enquanto preparava uma atividade de pintura, algumas mulheres começaram a se integrar rindo e colaborando. Sentindo a recepção positiva, Clara se esqueceu dos olhares críticos e fez o melhor que podia para criar um ambiente acolhedor. Mas o clima do evento foi interrompido quando uma mãe, com um olhar desdenhoso, a confrontou. Você tem certeza de que tem espaço aqui? Olhar para o passado é fácil. O comentário a atingiu em cheio e por um momento Clara hesitou. No entanto, algo mudou dentro dela. Ela respirou fundo e decidiu não deixar que aquelas palavras a derrubassem. O passado é apenas um capítulo da minha vida. Estou aqui para recomeçar, respondeu, sentindo uma nova força em sua voz. As palavras de Clara pareciam ressonar com algumas mães ao redor, e logo a conversa se desviou do desprezo. O evento continuou com sorrisos e brincadeiras, e ela percebeu que, ao enfrentar a hostilidade, havia conseguido criar um espaço de união e acolhimento. Quando chegou a hora de encerramento, ao lado de Miguel, que estava feliz em meio a tantas novas amizades, Clara sentiu que tinha dado um passo importante na construção de uma nova vida. Olhando nos olhos do filho, ela se lembrou do que realmente importava, a conexão e o amor que estavam cultivando juntos. Ao saírem da escola de mãos dadas, Miguel perguntou: Mãe, foi legal, né? Você ficou amiga das outras mães? Clara sorriu, sentindo que a luta por aceitação estava apenas começando, mas que cada pequeno passo valia a pena. Foi sim, meu amor, e isso é só o começo. Com um coração cheio de esperança, Clara sabia que havia aberto portas para novas relações e que, mesmo com desafios pela frente, estaria pronta para enfrentá-los. Eles caminhavam juntos, prontos para um futuro cheio de oportunidades. Depois do evento na escola, Clara e Miguel voltaram para casa com sorrisos largos e corações leves. O dia tinha sido decisivo e a sensação de pertencimento começava a fluir como um rio quieto dentro dela. A tarde quente iluminava a casa simples, mas agora feita de momentos especiais. Clara, ainda absorvendo a energia daquele dia, decidiu que aproveitaria cada instante da nova fase que estava aproveitando com Miguel. No entanto, a casa tinha suas próprias histórias. Quando a luz do sol entrava pela janela, destacando as pequenas partículas de poeira no ar, Clara não podia deixar de se lembrar das sombras do passado. O bolinho que ela havia feito algumas horas antes não era só um lanche, era um sinal de que estavam deixando os dias difíceis para trás. Enquanto colocava à mesa, o cheiro de baunilha e açúcar invadia o espaço, misturando-se às memórias. Miguel entrou na cozinha atraído pelo aroma, e sua expressão de felicidade trouxe um brilho nos olhos de Clara. Mãe, parece que está ótimo, ele disse, com a expectativa e a inocência das crianças. Clara sorriu para ele, sua maior motivação. Você quer ajudar a decorar? Podemos colocar chocolate granulado em cima, que tal? Miguel acenou com a cabeça, já correndo para pegar os ingredientes. O ato simples de cozinhar juntos fez a casa ecoar com risos, e enquanto faziam, Clara se sentia parte de algo maior do que eles mesmos. Mas, apesar do calor do momento, algo pesado ainda se escondia nas sombras. Ao levantar a vista, Clara percebeu uma janela empoeirada e sua mente divagava. Era como se aquela casa antiga tivesse segredos, e ela começava a sentir a necessidade de desenterrar essas histórias. Enquanto Miguel ajudava a colocar o granulado no bolo, Clara decidiu que na manhã seguinte exploraria o sótão. Depois do jantar, uma atmosfera tranquila tomou conta da casa. As paredes respiravam memórias e Clara já se via em outro ritmo. Miguel, com a energia típica das crianças, mal podia esperar pela manhã para descobrir os tesouros do sótão. O que você acha que vamos achar lá, mãe? Ele perguntou animado, a curiosidade brilhando em seus olhos.
Clara começou a pensar em todas as coisas que poderiam existir ali, mas sabia que a curiosidade de Miguel poderia ser um empurrão para algo mais. Ao amanhecer, enquanto a luz filtrava pela fresta da janela, Clara subiu as escadas que levavam ao sótão. As tábuas rangiam e o cheiro de mofo a envolvia, mas havia algo encantador naquele lugar empoeirado. A primeira coisa que viu foi uma velha arca coberta por um pano. Miguel a seguiu de perto, seus olhos brilhando a cada passo. Tirando o pano, Clara revelou uma coleção de objetos antigos, fotos desbotadas, brinquedos quebrados e livros empoeirados. Cada item contava uma história, e Clara se sentiu como uma exploradora em uma terra esquecida. Ela começou a vasculhar, segurando cada relíquia com carinho. "Olha só isso, Miguel!" exclamou, segurando uma foto de uma mulher sorridente com um vestido florido. "Essa deve ter sido a sua avó." Miguel olhou para a imagem, curioso. No meio das descobertas, encontraram um diário empoeirado. Clara sentiu seu coração acelerar. O diário estava amarelado e as páginas tinham uma certa fragilidade. Com os dedos tremendo, abriu a capa desgastada e começou a ler. Era a escrita de uma mulher que, assim como ela, enfrentou desafios e buscou criar um lar. As palavras eram um misto de amor e dor, sonhos e desilusões. "Ela passou por dificuldades também, Miguel. Olha só o que ela escreveu aqui", disse Clara, compartilhando trechos com o filho. Enquanto lia em voz alta, a voz de Clara estava carregada de emoção, e a conexão entre elas parecia transcender o tempo. Miguel ouviu atentamente, os olhos fixos no rosto da mãe, e sentiu a profundidade daquela herança. As palavras da avó, embora distantes, palpitavam com as experiências de Clara. "É como se essas palavras fossem um guia para a gente, não é?" Miguel comentou, e Clara assentiu, tocada pela percepção tão madura do filho. O sótão não era apenas um lugar empoeirado, era uma ponte para o passado, um testemunho de que eles não estavam sozinhos em suas lutas. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a explorar o que o diário oferecia. Descobriu não apenas relatos da avó, mas também vislumbres de força e esperança que poderiam ser aplicados em sua própria vida. Cada página que virava a inspirava, e ao lado de Miguel, ela sentia que estavam finalmente construindo uma nova narrativa. A casa não era mais apenas um abrigo, mas um lar em transformação, onde as sombras do passado gradualmente se convertiam em luz e esperança. Com novos projetos e o diário como guia emocional, Clara começou a se sentir cada vez mais conectada aos vizinhos e à comunidade. E enquanto a conexão entre mãe e filho se fortalecia, a possibilidade de um futuro repleto de significado parecia mais real do que nunca. Juntos, eles estavam prontos para transformar não apenas suas vidas, mas também o pequeno mundo ao seu redor. Os dias começaram a passar em um ritmo renovado. Clara e Miguel encontraram conforto nas páginas do diário da avó, que se tornara um farol de esperança e um guia para cada desafio que enfrentavam. Clara começou a notar pequenas mudanças na rotina, como as flores que começou a plantar na frente da casa, a risada contagiante de Miguel ao brincar com os vizinhos e a maneira como ela mesma estava redescobrindo o prazer de cozinhar e compartilhar refeições. Certa manhã, enquanto arrumava a casa, Clara percebeu a poeira acumulada e o estado de abandono em que alguns cômodos estavam. Era hora de transformar cada canto do lar, assim como haviam transformado suas vidas. Com determinação, decidiu que iria limpar e organizar não apenas a sala, mas também a cozinha. Sabia que cada mudança, por menor que fosse, poderia refletir no bem-estar deles. Miguel, sempre curioso e disposto a ajudar, seguiu sua mãe perguntando o que poderia fazer. "Mãe, posso pegar as coisas do armário de baixo e ajudar a arrumar?" perguntou ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Claro, filho. Juntos vamos deixar tudo mais bonito", respondeu Clara, sorrindo. Ao arrumar o armário, encontraram utensílios que há muito não eram usados, panelas antigas, pratos que pareciam ter histórias para contar. Clara se lembrou das refeições em família preparadas com tanto carinho. A memória a envolveu, e uma ideia surgiu em sua mente. "Que tal fazermos um almoço especial no domingo, só nós dois?", sugeriu.
Miguel acenou animadamente, já pensando em como poderiam fazer uma festa. Podemos convidar algumas crianças e pedir para elas ajudarem a decorar. A perspectiva de um almoço reunindo amigos e vizinhos animou Clara, que começou a planejar como poderia usar aquele evento para estreitar laços na comunidade. A energia da casa parecia pulsar em sincronia com a nova vida que estavam construindo. Nos dias que se seguiram, Clara utilizou o diário de sua avó como inspiração para criar pratos tradicionais que ressoavam com memórias. Miguel ajudava a preparar os ingredientes, muitas vezes fazendo perguntas sobre cada receita. "Mãe, qual é a história do seu prato favorito?" ele questionou, atento. Clara olhava o filho com carinho, ao perceber como cada preparo se tornava uma oportunidade para ensinar e compartilhar histórias. Enquanto cozinhava, ela se lembrava das aulas que recebera de sua avó e como cada receita carregava amor e tradição. No dia do almoço, Clara estava nervosa. A mesa estava bonita, enfeitada com flores do jardim e pratos dispostos cuidadosamente. Miguel, igualmente animado, ajudava a montar os pratos e a chamar os vizinhos. A comunidade aos poucos estava se aproximando mais. As primeiras crianças chegaram, trazendo alegria e risadinhas que aqueceram o ambiente. A conversa começou a fluir e, apesar das ansiedades iniciais, Clara se sentia acolhida. Mães que antes a observavam com desconfiança, agora trocavam sorrisos e comentários. Um pouco mais tarde, chegou a mãe que havia feito o comentário desdenhoso no evento da escola. Clara se preparou para reações frias, mas algo inesperado ocorreu. "Oi, Clara. Espero que não me leve a mal por aquilo que disse na escola. Foi um dia difícil." Ela se aproximou, a voz trêmula, parecendo genuína. Clara sentiu um golpe no peito, mas ao invés de se fechar, decidiu optar pela compreensão. "Todo mundo passa por períodos complicados. Fico feliz por você estar aqui hoje", respondeu Clara, tentando manter a empatia. Com o passar da tarde, risos e conversas preencheram a mesa. Miguel mostrava a cada um as atividades que ele e Clara tinham preparado, e os vizinhos começaram a compartilhar suas próprias histórias de transformação e superação. A conexão começava a se estreitar, e Clara percebeu que havia algo profundo e bonito se formando. Ela observou o brilho nos olhos de Miguel enquanto se divertia com os novos amigos e sentiu uma satisfação imensa. A casa não era mais o lugar de sombras que tinham habitado antes. Agora era um lar vibrante, espaço de encontros e aconchego. Ao final do dia, enquanto arrumavam a mesa, Clara e Miguel estavam exaustos, mas completamente felizes. As palavras da avó ecoaram na mente dela. A força vem da união. E naquele momento, Clara sabia que estavam construindo não apenas um novo lar, mas também uma nova história. Uma história cheia de amor, aceitação e novos começos. Enquanto a maré de boas energias se estabelecia na casa de Clara, algo no fundo de sua mente sussurrava que tudo tinha um preço. Após o almoço, ela começou a sentir uma inquietação lapidar, como uma pedra solta nos caminhos já pavimentados com a alegria do compartilhamento. O que parecia ser um novo começo também revisitava as sombras do passado que ela tentava tão ardentemente deixar para trás. Naquela noite, com as luzes da casa ainda brilhando e o som de risadas e histórias ainda ecoando em seus ouvidos, Clara se retirou para o seu quarto. Ao se sentar na cama, sentiu o diário da avó como um peso dentro de uma bolsa que ainda guardava embaixo do travesseiro. Ela o retirou e o abriu, buscando respostas. As páginas amareladas estavam repletas de reflexões sobre a vida, mas também de segredos que pareciam tanto parte dela quanto um assombro. Certas passagens falavam sobre desafios e suas consequências. A avó contava como o passado poderia assombrar mesmo os corações mais fortes. Ler aquelas palavras novamente fez Clara se sentir exposta, como se aquele diário estivesse ali para lembrá-la do que precisava enfrentar. E o que estava ali para inspirá-la também podia se transformar em uma sombra sufocante. Uma passagem em particular fez seu coração disparar. Algumas portas não devem ser abertas, pois segredos são como fantasmas. Eles podem nos guiar ou nos prender. Clara sentiu um frio na espinha. Às vezes, o que não se fala é mais importante do que as histórias que se compartilham.
Ela lembrou-se da noite em que havia saído de casa, sem avisar ninguém. O olhar de desespero da mãe a seguiu e, por um momento, ela se viu novamente naquela sala escura. Alguma coisa pulsava sob a superfície. O que poderia ser aquele segredo que a tinha trazido até ali? Clara não tinha certeza, mas a sensação persistia. O peso emocional se acumulava, e a luz daquele dia tão feliz parecia agora uma tela que cobrira algo mais sombrio. Ela sabia que precisava desvendar isso para seguir em frente, mas não era uma tarefa fácil. Na semana seguinte, enquanto tentava organizar os dias crescentes de interação com os vizinhos, Clara percebeu que havia algo mais em jogo. Elas compartilhavam dicas de culinária, ajudavam umas às outras em tarefas e até formavam um pequeno grupo de apoio. Mas, de repente, algo mudou. Mãe de uma das crianças convidadas começou a especular sobre a vida de Clara, fazendo perguntas que faziam ecoar os fantasmas que ela tentava ignorar. Você não acha que vive um pouco isolada? Deve ser difícil, a mulher disse, ao tentar tocar em um assunto que Clara preferia deixar no passado. Clara ficou tensa. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Miguel estava ali brincando ao fundo, feliz e inocente, mas toda a luz se dissipou por um momento, como se uma nuvem negra tivesse projetado sombra sobre eles. Não é fácil, mas estou fazendo o melhor que posso, Clara respondeu, tentando esconder a vulnerabilidade que a consumia. A mãe, percebendo a reação, suavizou seu olhar. Só esteja atenta. A vida pode ser severa. Não se esqueça de que estamos aqui. A frase ecoou como um eco distante em sua mente, mas não deixou de provocar um nó na garganta. Cada interação, cada almoço, cada risada, agora começava a ter um gosto amargo, como se aquelas palavras cavassem fundo em seus medos e inseguranças. Para Clara, o passado parecia estar se aproximando, como sombras de um mistério que ela tentava manter longe. O que estava oculto sob a superfície estava prestes a ser revelado, e a ideia a apavorava. Numa noite, enquanto Miguel dormia, Clara decidiu que era hora de enfrentar os fantasmas de uma vez por todas. Precisava abrir o baú de lembranças e encarar de frente as coisas que a pressionavam. Encontrou o diário novamente e começou a descartar as partes que não a ajudavam mais. O que mais seria necessário se livrar para se sentir livre? A primeira parte da verdade foi dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora. Clara começou a escrever suas próprias reflexões, não apenas sobre o que tinha aprendido com a avó, mas sobre suas experiências. As palavras se transformaram em um consolo, e a cada frase que escrevia, um fardo parecia ser puxado para fora de seu coração. Um alívio leve que começava a surgir. Mas havia mais. Assim que deslizou sobre as páginas amareladas, encontrou uma carta que a avó havia escrito, mas que nunca havia sido enviada. Era um lamento profundo sobre relacionamentos cortados, sobre a vida que tinha escolhido e sobre como ela havia se perdido em meio à busca pela aceitação. O que a avó sentira parecia ecoar dentro de Clara, como se o ciclo da dor estivesse destinado a se repetir. Agora, a decisão surgia como uma bifurcação em seu caminho. Seria hora de decidir se continuaria a esconder a verdade ou se liberaria as cicatrizes para cicatrizar de uma vez por todas. Clara se viu diante de suas emoções, o peso das palavras da avó como um mantra, e decidiu que, assim como havia feito durante o almoço, seu novo lar precisaria ser um espaço de abertura e honestidade. O mundo ao redor precisava ficar mais vibrante, e para isso o silêncio sobre os fantasmas, mesmo que doloroso, precisava acabar. Ela respirou fundo e, com a caneta em mãos, decidiu que compartilharia sua história. Não apenas o que passou, mas também como cada movimento o levou a um lugar mais forte, mais confiante, com esperança, com amor. Naquele momento, Clara não estava apenas escrevendo uma nova narrativa. Estava saindo da sombra, transformando o que poderia ter sido um encosto em uma história viva de luta e superação. Nos dias que se seguiram, Clara se permitiu vivenciar o processo de escrever sua história com todas as cores das suas emoções. Cada palavra fluía como um rio que levava suas memórias, receios e esperanças. Era um desafio se expor assim, mas ela sentia a força das palavras da avó a guiando. A casa,
Outrora um lugar habitado por sombras, agora pulsava com vida e as paredes pareciam ouvir cada desabafo que ela exteriorizava. Clara começou a organizar um encontro em sua casa, uma pequena reunião com os vizinhos que havia conhecido, especialmente as mães. Era uma chance para se abrir, mas também para compartilhar algo que as unisse, suas histórias. Com Miguel sempre ao seu lado, Clara sentia segurança. Ele se mostrava ansioso e empolgado, ainda mais com a ideia de ajudar a decorar o espaço e preparar algumas guloseimas. Na quinta-feira à tarde, Clara estava na cozinha preparando um lanche que misturava receitas da avó com um toque especial dela. A farinha e o açúcar se confundiam em uma dança de aromas e texturas, enquanto Miguel, empolgado, tentava ajudar a emoção e olhar nos olhos da mãe. Aquilo era muito mais que um encontro. Era uma forma de conectar as histórias de todas as mulheres que, de algum modo, enfrentavam suas próprias batalhas. No dia do evento, as primeiras visitantes chegaram, trazendo sorrisos e um misto de curiosidade e expectativa. Assim que as mães se acomodaram, Clara começou a conversar, escolhendo o tom justo, uma mistura de leveza e seriedade. Ela falou sobre o que havia aprendido com o diário da avó e como esse passo a ajudara a encontrar sua própria identidade. O olhar atento de Miguel fez seu coração palpitar com alegria e orgulho. Ele estava ali, protegido naquele espaço que Clara estava criando. Contar a história de sua avó havia sido o primeiro passo. Mas agora, enquanto olhava nos olhos curiosos das mulheres ao seu redor, ela decidiu que era hora de levar a conversa além. Hoje quero que todas nós compartilhemos nossas jornadas, mesmo que em pequenas partes, disse Clara, a tremor na voz sendo logo ofuscado pela força que sentia se erguendo dentro dela. O silêncio tomou conta por um momento, mas depois uma das mães se decidiu e começou a falar. Relatou como havia enfrentado a separação e os desafios de criar suas filhas sozinha. Outras começaram a se abrir, contando histórias de perda, superação e a luta constante pelo reconhecimento. Clara escutava com atenção, e toda palavra parecia transitar por um canal que unia todas ali presentes. Era a verdadeira força do compartilhamento, transformando dor em amor e solidariedade. Miguel assistia, olhando com admiração como aquelas mulheres se uniam em confiança. A energia daquela sala começou a pulsar, e cada história que ecoava deixava as outras não só mais próximas, mas também mais fortes. Clara percebeu que as experiências, embora dolorosas, estavam interligadas. Cada uma precisava da outra para encontrar um sentido de pertencimento. Era um ponto de inflexão. Quando chegou a sua vez, Clara respirou fundo, preparou o coração e começou a partilhar. No meu passado, haviam muitas coisas que eu não entendia ou que me faziam sentir muito sozinha. Eu sou uma mãe solteira e nem sempre foi fácil. Um dia eu me senti tão perdida que precisei abandonar o que achava ser segurança. Mas, ao buscar um novo lar, encontrei histórias e laços que se entrelaçaram com a minha. As lágrimas escorriam pelo rosto de algumas mulheres. Clara continuou, revelando não apenas suas dificuldades, mas também todos os pequenos momentos de luz que a levaram àquele encontro. Como as memórias da avó a ensinavam a abrir novos caminhos, a cuidar de si e de seu filho, e como a dor poderia ser um combustível poderoso para a transformação. Para sua surpresa, ao abrir seu coração, Clara conseguiu tocar não apenas as suas próprias feridas, mas também aqueles que sentiam o mesmo. Ao final da sessão de compartilhamento, um silêncio respeitoso pairou no ar, seguido por aplausos suaves, que se transformaram em um verdadeiro apoio de afeto. Clara olhou nos olhos de Miguel, que a convidou a tomar uma respiração profunda. A criança, agora cheia de alegria e amor, a fez perceber que o amor havia se expandido naquele espaço. Era uma nova realidade, onde o passado e o presente se entrelaçavam em um mosaico de sentimentos. O dia terminou com um belo jantar, onde todas se uniram para ajudar no preparo e servirem-se mutuamente. A partir desse encontro, novas amizades começaram a se formar. Clara percebeu que as mães que antes apresentavam um comportamento distante, agora se sentiam mais conectadas, como se o que compartilharam quebrasse barreiras invisíveis.
Uma nova rede de apoio surgiu, onde todas estavam dispostas a cuidar umas das outras, transformando a ambiguidade em amizade. Mas no fundo, Clara sabia que sua jornada estava longe de terminar. Mesmo cercada de amor, os fantasmas do passado ainda a assombravam. Aquela noite demonstrou que a construção de um futuro verdadeiro não dependia apenas de se abrir, mas também de enfrentar cada sombra. Em um momento de introspecção, Clara levantou-se e, com a caneta em mãos, decidiu que não pitaria mais o diário da avó na escuridão. Compartilharia suas reflexões, mantendo tudo o que aprendeu como uma luz, não como um peso. A carta que encontrou seria o início de novos capítulos, transformando um lamento em um hino de esperança. O futuro que se abria diante dela ressoava com a verdade de que cada história merecia ser vivida, compartilhada e celebrada. Ela estava pronta. A casa que antes havia sido cheia de sombras, agora brilhava com a luz da verdade e da aceitação. Clara não caminhava mais só. Agora, levava consigo a segurança de uma comunidade que crescia unida, aprendendo a abraçar suas histórias, suas lutas e suas conquistas. A jornada de cura e conexão estava apenas começando, e Clara estava mais do que disposta a enfrentá-la. Clara sentia que aqueles momentos de alegria e conexão com as mães eram apenas o início de uma jornada mais profunda. O alívio que sentia a cada palavra compartilhada a fortalecia, mas não apagava os fantasmas do passado. Havia um dilema que a consumia por dentro, algo que não poderia ser ignorado. A presença do pai de Miguel em sua vida, uma figura que sempre gerou dor e confusão. Decidida a se libertar de qualquer amargura, Clara sabia que precisava encarar a verdade. Como poderia mostrar a Miguel o valor do amor próprio se ela própria carregava uma mágoa tão palpável? Com essa convicção, começou a escrever uma carta para seu filho, expressando tudo o que sentia sobre a ausência do pai. Sua realidade não era apenas falta de amor. Era também sobre a dor de ter um relacionamento deteriorado que a deixou vulnerável e insegura. Você merece saber a verdade, Miguel. Começou a carta enquanto o lápis dançava sobre o papel. Seu pai fez escolhas que o afastaram de nós, e isso nunca foi uma reflexão do seu valor. É fácil assumir que a falta de alguém significa que ele não se importa, mas isso não é verdade. Escrever a carta foi um passo necessário, um desapego do passado que Clara precisaria lidar. Ao terminar, sentiu uma onda de alívio. Agora, era hora de compartilhar mais sobre essa dor em um próximo encontro com as mães, onde poderiam trocar experiências de forma honesta e aberta. No dia marcado, Clara reuniu coragem e se dirigiu à sala de estar, onde tantas histórias já haviam sido trocadas. Sentir a presença das mulheres que agora se tornaram parte de sua vida deu a ela a força necessária para a confissional. Hoje, quero falar sobre algo que me pesa muito. A verdade sobre o pai de Miguel que não está presente para nos apoiar, sobre como essa ausência me fez sentir e como isso continua a afetar nossa vida. Os olhares das mulheres eram solidários, acolhedores. Clara percebeu que já não estava sozinha e que a vulnerabilidade podia ser uma força. Ao compartilhar sua história, viu outras mulheres começarem a abrir seus corações sobre seus próprios desafios. Relacionamentos problemáticos, ausências dolorosas e fraquezas se tornaram parte da conversa e, no fundo, as histórias delas ecoavam as suas. Depois de expor seus sentimentos, Clara sentiu que o peso do seu passado começava a se dissipar. As mulheres se uniram, oferecendo apoio e compreensão. Aquela troca não apenas fortaleceu o vínculo entre elas, mas também ajudou Clara a reconhecer que, mesmo na dor, havia força. Naquela noite, ao retornar para casa com Miguel, ela percebeu que a dor havia se transformado em uma lição. Cada golpe, cada ferida, esse inevitável processo de cura, iluminava um caminho novo e verdadeiro. Clara sabia que não poderia evitar o passado, mas a mudança acontecia quando parava de deixá-lo definir seu presente. E assim, Clara abraçou a esperança. Não apenas para si, mas para Miguel e para todas aquelas mulheres que, juntas, estavam enfrentando suas próprias verdades.
O futuro se revelava mais promissor, e seu coração mais forte a cada dia, agora tinha um espaço não somente para amor, mas também para perdão. A esperança renovada na vida de Clara logo se revelou frágil. Em um dia aparentemente normal, enquanto Miguel brincava alegremente no parque, o passado fez questão de se manifestar, numa forma que ela não esperava. Clara avistou o pai de Miguel na fila de uma lanchonete próxima. Seu coração disparou, os sentimentos de desconforto brotaram, e com eles, uma onda de memórias dolorosas. Miguel, sorrindo e despreocupado, puxou a mão da mãe pedindo para comprar um sorvete. Clara, tentando ignorar a presença do ex-parceiro, forçou um sorriso, mas a atenção dela, invisivelmente, flutuava entre o momento feliz com o filho e a ansiedade causada pela figura que havia machucado tanto sua vida. Lutando contra a mistura de sentimentos, Clara decidiu que precisava encarar de vez aquela realidade. Chamando Miguel, caminhou em direção à lanchonete. O coração batia forte, mas havia uma determinação crescente dentro dela. Ao chegar perto, as palavras se desataram como um nó a ser desfeito. Ele a olhou com surpresa, e a simples troca de olhares trouxe um turbilhão de emoções. "Oi", ela disse, quando finalmente as vozes se encontraram, e ela se preparou para o que viria a seguir. Miguel estava ao seu lado, curioso e confuso. "Oi", ele respondeu perceptivelmente hesitante. A conversa parecia estar carregada de um peso emocional que Clara precisava expor. "Como vocês estão?", ele perguntou de forma incerta. "Estamos bem, apenas aproveitando o dia." Clara não sabia se aquelas eram as palavras certas, mas era necessário permanecer firme. "E você? O que faz aqui?" Era um momento crucial, e a verdade começou a escorregar dos lábios dela. "Você deve entender que a ausência não é algo fácil. Miguel precisa saber quem você é, e precisamos decidir se você realmente quer fazer parte disso." O silêncio entre os três foi denso, e Miguel observava cada movimento em torno dele. Com o olhar fixo no pai, Clara sentia a tensão crescer. O homem pareceu um pouco abalado, como se seu mundo estivesse colidindo com a nova realidade que Clara apresentava. "Às vezes eu não sei como agir", ele finalmente confessou, sua voz baixa e hesitante. As falas dele ecoaram, revelando um receio que também acometia Clara. "Não espero que você mude de repente, mas você tem que decidir o que deseja ser na vida do nosso filho. Ele merece mais do que memórias da ausência." As palavras brotavam firmes, e Clara sabia que essa era a hora de se libertar das correntes do passado. Com a conversa, um sentimento de alívio começou a instalar-se. Enquanto se afastava da lanchonete, sentiu que tinha tomado uma atitude decisiva. Clara olhou para Miguel e viu que ele ainda brilhava, apoiado por sua presença. Na volta para casa, agora com a cabeça mais leve, Clara sentiu que a dor não era mais um fardo insuportável. As feridas poderiam ser levadas como lições, transformando-se em experiências que moldariam seu futuro. Se antes se sentia aprisionada pela falta do pai de seu filho, agora via que poderia reescrever essa narrativa e criar um lar onde a presença de Miguel fosse repleta de amor. Naquela noite, ao se acomodar no sofá, Clara fez uma promessa a si mesma. Estava decidida a construir um relacionamento saudável com Miguel, livre das sombras que aquele homem representava. A luz da esperança brilhará mais forte. Clara sabia que poderia superar o passado e moldar um futuro onde ela e Miguel fossem inseparáveis, sempre unidos pelo amor e pela confiança que estavam forjando juntos. A decisão estava tomada e o caminho se abria à sua frente, e era com essa força que Clara prometeu não apenas a si, mas a todas as mulheres que compartilhavam suas histórias, que juntas poderiam enfrentar qualquer desafio e sair mais fortes ao final de cada tempestade. As feridas poderiam doer, mas curar-se seria um ato de amor. Uma nova jornada a aguardava, e Clara estava pronta para abraçar cada momento que viria. Os dias que se seguiram à conversa com o pai de Miguel trouxeram um novo ânimo à vida de Clara. O riso de Miguel enchia a casa, mas a aparição inesperada dele a deixou inquieta. Certa manhã, ao preparar o lanche para o filho, o telefone tocou. Um número conhecido surgira na tela. O ex-parceiro. Clara hesitou, sentindo um frio na barriga.
O que você quer? Atendeu com a voz firme, controlando a ansiedade. Precisamos conversar sobre Miguel, ele começou. O tom de urgência a deixou nervosa. Aconteceu algo que eu preciso explicar. Estou aqui perto e gostaria de me encontrar. O que ele queria? Clara se lembrava das promessas não cumpridas e da dor do abandono. Por que eu deveria confiar em você novamente? Perguntou, a raiva começando a ressurgir. Eu estou mudando, estou em tratamento e quero ser um pai presente, mas preciso de uma chance para mostrar isso a vocês. Sua voz vacilava, transmitindo um desespero familiar. Clara se viu dividida entre a mágoa do passado e o desejo de proteção pelo filho. Tomou coragem e aceitou o encontro, mas estipulou que seria em um café, em um lugar público. Hoje às 5, disse, encerrando a ligação e sentindo o peso das emoções. A expectativa até o encontro foi angustiante. As memórias surgiam e seus pensamentos se atormentavam. Ao adentrar o café, Clara encontrou o ex-parceiro em uma mesa, visivelmente nervoso. Ao se aproximar, ele olhou para baixo, como se estivesse aguardando um julgamento. Obrigada por ter vindo, ele disse, a voz embargada. Eu sei que não sou a pessoa que você esperava. Passaram-se muitas coisas na minha vida que me fizeram perder o controle. Clara o analisou, a dúvida refletida em seu olhar. O que mudou? Questionou, mantendo a voz firme. Quero ser um pai para Miguel. Sinto que estou mudando, mas preciso da sua confiança. Essa é uma nova chance para mim, uma chance que não quero desperdiçar, ele declarou, a sinceridade visível em seu rosto. Ela queria sentir empatia, mas a dor ainda estava fresca. Então perguntou, e como eu posso acreditar que isso não é apenas mais uma promessa vazia? Eu não espero que você confie em mim de imediato, mas quero provar que sou capaz. Se você permitir, posso até trazer Miguel para que ele conheça a nova versão de mim, ele sugeriu. A esperança dançando em seus olhos. A tensão entre eles era palpável. Clara pensou em tudo o que Miguel havia passado e nas feridas que ainda carregava. Finalmente, encarou o ex-parceiro, decidida a não fechar as portas sem ponderar. Se você quer ser parte da vida do Miguel, terá que mostrar isso com ações. Palavras são apenas isso. Palavras, ela afirmou. O silêncio entre eles ficou denso. Clara sabia que a decisão que tomaria não afetaria apenas a própria vida, mas também a de Miguel. O passado e o futuro se entrelaçavam, criando uma teia complexa. Deixarei você tentar, mas saiba que estarei de olho, ela disse, a voz decidida. Com isso, o clima pesou um pouco menos. A possibilidade de transformação pairava no ar, ainda vulnerável, mas inicialmente agitada. Clara se despediu, o coração descompassado, mas um novo caminho se abria. O encontro tinha trazido uma centelha de esperança, e embora fosse um caminho com pedras, ela se sentia mais forte para enfrentá-lo. Em casa, olhou para Miguel, que estava radiante, mergulhado em seus brinquedos. A ideia de um futuro onde a presença do pai pudesse se equilibrar com amor e proteção a contagiava. Não seria fácil, mas estava disposta a lhe dar essa chance. Uma chance para reconstruir a história que antes parecia perdida. A um passo de moldar essa nova realidade, Clara sentiu que a jornada havia mudado. O amor e o desejo de proteger Miguel iluminavam o caminho que estavam prestes a trilhar juntos, como mãe e filho. Era a importância de curar feridas, reescrever histórias e, acima de tudo, acreditar que sempre haveria um espaço para renascimento. O futuro aguardava, e Clara estava pronta para abraçá-lo de coração aberto. A vida de Clara começou a entrar em um novo compasso. Com a decisão de dar uma chance ao pai de Miguel, ela se sentia renovada. A manhã seguinte já era diferente. O sol brilhava mais intenso, e mesmo as pequenas atividades cotidianas pareciam carregar um frescor desconhecido. Enquanto preparava o café da manhã, Clara não pôde deixar de perceber como a presença do filho tornava tudo mais leve. Ele, com seu olhar curioso e sorriso largo, tornava as tarefas diárias em momentos mágicos. Naquela tarde, após buscar Miguel na escola, Clara se sentou com ele em um parque próximo, observando as crianças brincarem.
Miguel correu em direção aos balanços, rindo e gritando. Clara se deixou levar pela alegria do momento, mas não podia ignorar as incertezas que a espera pela próxima visita do pai de Miguel trouxeram. Ele havia ligado dias antes, pedindo para se encontrar novamente no sábado. Clara se perguntava se ele realmente estava preparado para essa nova fase. No fundo de sua mente, o ciclo do passado não cessava, mas ela respirou fundo, decidindo que não permitiria que as sombras do que havia sido a consumisse. Miguel merecia a chance de conhecer o pai, e Clara queria que essa experiência fosse cheia de amor e segurança. Finalmente chegou o dia do encontro. Clara acordou com um nó na garganta, mas estava determinada. A arrumação da casa se tornara uma moenda de emoções, na qual cada objeto guardava memórias e esperanças. Olhando para o relógio, decidiu que era hora de ir. Com Miguel ao seu lado, ela dirigiu até o parque, onde havia combinado de se encontrar. Quando chegou, viu seu ex-parceiro de pé, pressionando as mãos contra os bolsos, visivelmente nervoso. Miguel correu até ele, um brilho de curiosidade nos olhos. "Oi, papai!" gritou sem medo. As palavras de Miguel ecoaram como um apelo puro e inocente. Clara observou de longe um turbilhão de emoções dentro dela. O pai de Miguel abaixou para receber o abraço do filho, e Clara percebeu que aquele efeito poderia ser um momento transformador para todos os três. Ao se aproximar, ele agradeceu a Clara pela chance. "Obrigada por vir. Espero que você esteja preparado para essa nova fase", Clara disse, tentando transmitir determinação e cuidado ao mesmo tempo. "Miguel precisa saber que está seguro com você." Eles conversaram enquanto Miguel brincava ao redor, mas o olhar de Clara permanecia atento ao ex-parceiro. Ele compartilhava pequenas histórias, falando sobre seus dias, mencionando as mudanças que ocorreram em sua vida desde a última vez que se viram. No entanto, havia momentos em que Clara notava um vacilo nas palavras, um vislumbre de insegurança que a levava a ponderar se ele realmente estava apto a assumir o papel de pai. Miguel alternava entre explorador curioso e observador atento. Ele puxava a mão do pai, pedindo para empurrá-lo na balança. Clara não pôde evitar um sorriso ao ver a felicidade genuína no rosto do filho. Ela permaneceu em silêncio, absorvendo aquela cena, sentindo a mistura de esperança e vulnerabilidade. Com o passar do tempo, Clara se permitiu relaxar um pouco. As interações se tornaram mais fluidas, e ela viu um pai se esforçando para entrar na vida de seu filho. Antes de se despedirem, Clara decidiu que era hora de dar um passo em direção à confiança. "Eu espero que você esteja pronto para seguir em frente, porque essa é apenas uma linha de partida. Miguel precisa de você." A voz de Clara era firme, mas cheia de esperança. "As próximas semanas serão cruciais. Mostre que você pode ser o pai que ele merece. Estarei ao seu lado, mas não hesitarei em proteger meu filho." Ele assentiu, os olhos cheios de compreensão. Clara ficou um pouco aliviada por ele ouvir e reconhecer a gravidade da situação. Quando se despediram, Miguel correu para abraçar o pai e Clara observou a cena, o coração aquecido e ao mesmo tempo repleto de cautela. Na volta para casa, Miguel falava animadamente sobre a experiência, ressaltando os momentos que mais o alegraram. Clara ouviu com um sorriso, mas a incerteza ainda pairava sobre seus pensamentos. Ao chegar em casa, o ambiente parecia mais acolhedor. Clara fez um lanche para os dois e começou a refletir sobre a importância do que havia acontecido. O dia tinha sido um divisor de águas. Mesmo que não resolvesse tudo, era um primeiro passo para o renascimento de uma família, ainda que diferente, mas unida por amor. Ela sabia que o caminho seria longo e que sempre haveria desafios pela frente. Mas naquele momento, uma nova esperança começava a florir. Clara olhou para Miguel, que estava feliz e repleto de novas experiências, e seu coração se encheu de amor. A vida estava se transformando e ela estava pronta para enfrentar o que viesse, acreditando no poder do coração e no amor que agora fluía livremente. Com coragem e fé, Clara começou a escrever um futuro novo, onde sempre haveria espaço para renascimento e amor.